Boa noite. Está no ar mais um programa Missão Educar. E hoje eu e a Ana Maria temos um compromisso aqui bastante sério com o professor Hélio Dias, um grande pesquisador na área de educação, além do mais, graduado, mestre, doutor, livre docência, todos pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Experiência na área de física, com atuação principalmente nos temas sobre astrofísica nuclear, reações e estruturas nucleares. O homem é todo preparado. E também você está pensando que isso é só questão nuclear, essas coisas todas de astrofísica e física quântica? Não. Ele é muito especializado no que se refere à educação. Embora que a educação, a gente sabe, a educação é em todos os sentidos, não é mesmo, professor Hélio? Bom, professor Dirceu, fico muito feliz de estar aqui hoje novamente. Já estive aqui, como você se lembra, no passado. E estou muito satisfeito de poder aqui a gente procurar discutir um pouco um problema que é crônico no país ainda, infelizmente, que é a questão da educação. Ana, boas-vindas, né? Afinal de contas, a gente está começando a interagir novamente nos programas. Verdade. Então, toda segunda-feira é um prazer enorme estar junto com você, Dirceu, aqui no programa Missão Educar, sempre trazendo pessoas assim com grande capacitação para estar informando os nossos telespectadores, nossos internautas. E hoje tenho certeza que o programa vai ser muito produtivo, porque o assunto é fenomenal. Então, professor, o tema da conferência de hoje, do nosso bate-papo aqui, é as práticas inovadoras para a educação básica pública. Agora, professor, você não acha que realmente essa questão das práticas inovadoras exigiria por parte da nossa legislação, dos nossos governos, preparar o professor de uma maneira mais adequada para essas práticas? Então, Dirceu, eu entendo também que tudo que se pode fazer para tentar corrigir os graves problemas que a gente tem, principalmente na educação básica, tem a ver com a formação do professor. É esse o número 1. Né? Então, eu só lembrando, fui formado aqui em Santo André, na Escola Américo Brasilense. Né? Na ocasião, isso foi, acho que 59, 60, quando eu comecei, né, a fazer o que a gente antigo primário, depois o ginásio, o ensino médio, que na época era o científico. O que diferenciou os tempos de hoje, porque o Américo continua lá, é o mesmo prédio, são salas iguais, tudo mais, mas o que mudou? Mudou os professores. Né? Então, essa, eu acho que a grande prioridade do país é na questão da formação de professores adequados para a educação básica, que é a tragédia hoje do país, está exatamente aí. Né? O ensino superior ainda, de alguma forma, consegue sobreviver, né? Mas o ensino médio, né, está exatamente em frangalhos. Então, eu acho que o principal ponto de qualquer ação que a gente for fazer, porque não adianta, como você falou, ter novas práticas inovadoras de educação se esses professores não estão preparados para poder absorver, poder passar isso. Então, a prioridade é o professor. Pois é, então a gente falando em professor, Ana, você como educadora, como professora, mantenedora de uma escola, como é que você acaba vendo essa questão complementar do que o Hélio acabou de colocar? Exatamente. Eu também percebo que há uma fragilidade muito grande, porque eu, como sou mantenedora de uma escola, eu recebo profissionais e eles realmente vêm, sabe, assim, com grandes dificuldades. Então, eu acredito, e como o professor falou, né, com relação ao nível universitário, ainda tenta suprir alguma coisa, mas os outros, o ensino fundamental e o ensino médio deixam muito a desejar. Então, são profissionais que eles saem de lá sem muitos conteúdos, né, com poucos conteúdos. Eu acredito também que, para haver uma mudança, eu fico até, assim, às vezes, um pouco chateada nesse sentido, porque nós vemos pessoas fazendo, às vezes, curso por fazer, não por uma ideologia também, né?
Professor Hélio, essa questão das práticas, dessas práticas inovadoras, quando se fala de inovação, você não pode comparar os nossos laboratórios com o laboratório AMT, né? A AMT, né? Que é aquele grande laboratório e tal, tem laboratório virtual, tem de tudo. Como é que o professor pode ser criativo sem acontecer uma mudança na inovação da tecnologia, por exemplo? Dirceu, eu, por acaso, hoje, via web, eu assisti um evento que ocorreu no Instituto de Estudos Avançados, de um professor que está dentro do MEC fazendo a reestruturação dos cursos de engenharia, né? Então, hoje eu tive a informação, que eu não sabia, que os engenheiros que estão atualmente sendo formados no Brasil fizeram um estudo sobre a questão da empregabilidade, ou seja, desses engenheiros que estão sendo formados, quanto está sendo absorvido pelo mercado, e o número é assustador, é só 16% dos engenheiros formados que conseguem atuar na área de engenharia, né? Então, é uma situação que a gente precisaria entender se, da forma como os engenheiros estão sendo formados, por que eles não estão sendo absorvidos. Claro que tem o problema da crise, tal, mas, de alguma forma, a formação que está sendo dada a esse engenheiro, ela não está sendo absorvida. Porque então, você está querendo dizer que aquilo que você coloca como prática da educação básica deveria ter começado lá atrás? Isso é um ponto extremamente importante, quer dizer, o fato de que né, só vou dar um dado aqui, que também é estarrecedor, e que eu acho que era interessante eu colocar. Esses são dados de 2015. Então, na educação infantil, né, no Brasil, né, você tem 7.970.000 matrículas, né? Ensino fundamental, 27.931.000, e no ensino médio sobrevive só 8 milhões, sendo que desses 8 milhões, 60% só que consegue ser aprovado. Então, o que está acontecendo no país, né? Vamos dizer assim, esses 8 milhões no ensino médio, tinha 27 no ensino fundamental, ficaram 20 milhões só com o ensino fundamental. O que essas pessoas vão poder, né, com toda essa nova coisas de inteligência artificial, robótica e tudo mais, como é que essas pessoas vão se colocar no mercado? Então, a gente tem um problema gravíssimo, né? E mesmo, né, no ensino superior, como a gente está formando, tem que haver uma readequação completa para essa eventual emprego do século XXI, né? Então, o Brasil está com um problema seríssimo, né? E que a origem, né, tem que começar exatamente primeiro na educação básica, né, que precisa ser totalmente remodelada. Daí o tema de práticas. Exatamente. Quer dizer, achar caminhos para fazer esses alunos se integrarem, deles se motivarem, né? Como hoje você vê de qualquer classe, o cara num telefone celular, navegando e tal, ele está buscando os conteúdos. Então, o que precisa fazer? Nas escolas, na formação, a gente precisa achar uma forma de atrair, né, esses alunos para que eles possam realmente cumprir o papel importante para o país, que é a gente ter futuro, né? Porque profissionais saem, né? Lógico, numa quantidade baixa, como o senhor mesmo falou, do que entra no ensino fundamental, depois do que está no ensino médio, e quando vai para a universidade são só 8 milhões, não é isso? Exatamente. E depois, e mesmo assim, esses 8 milhões não são absorvidos totalmente no mercado. Eles se formam, ficam com diploma, mas não têm um certificado, mas não atuam na área porque não têm competência para ser absorvido pelo mercado, né? Exatamente. E as empresas, às vezes, procurando. E nem outro dia, um rapaz, ele estava me falando da dificuldade que eles estavam tendo do pré-sal em Cubatão, de conseguirem engenheiros para estarem ocupando as funções lá. Então, realmente a gente vê essa necessidade de mudança mesmo, né? Pois é, falando em mudança,
tem um evento que você vai fazer aí no dia que eu pedi para aquele. Eu gostaria que você comentasse, porque ali já é uma outra temática, mas é uma temática de suma importância também para a questão inovadora. Não podemos ficar parados numa temática só, não é? Aquele Então, evento vai ser na Sociedade na Sociedade Brasileira de de Obiose. Obiose, né? Ele vai ser agora no sábado, às 9h30, né? E ali eu vou falar de uma coisa que é extremamente importante, né? Que é a questão pensamento, emoção e sentimento. Então, essas questões, né? Que ela, para que, vamos dizer, a gente consiga criar alguma coisa, a gente precisa ter um sentimento, né? Da importância disso aí. Então, que eu vou procurar tratar na palestra é exatamente mostrar a importância, né, que tem, mostrando coisas que acontecem, por exemplo, no mundo microscópico, no mundo macroscópico, e tentando trazer isso de alguma forma, né, para o nosso dia a dia e ver como que isso poderia, de alguma forma, nos ajudar a gente poder enfrentar os desafios que a gente tem que fazer com atitudes, com uma forma nova de como encarar esses problemas. Então, é isso que eu vou tentar nessa palestra agora, do próximo sábado, às 9h30, que inclusive vai ser transmitida pelo Facebook também. Então, quem não puder estar presente, né, vai poder ver a palestra, eventualmente, ao vivo pelo Facebook. Mas essa é uma palestra pública em aberto, vai ser aqui na Alameda São Caetano, em Santo André, número 60, sábado, começando às 9h30, né, na Sociedade Brasileira de Obiose. É uma palestra pública aberta, portanto, estão todos convidados a quem quiserem comparecer lá para assistir essa conferência. Correto? Agora, vamos retomar o nosso assunto aí das práticas inovadoras. Você fala dessa dificuldade que está repercutindo no ensino superior, que sabe-se que começa lá embaixo. Agora, Hélio, me diz uma coisa, em sã consciência nossa, pensando nós três juntos aqui, que tempo que essa professora vai ter, sabe? Eu acho assim, desumano, uma sociedade muito machista. Professora que trabalha de manhã numa escola, à tarde em outra, você já sabe quantas provas ela está levando para casa. Na escola, sai dali, toma um lanche, vai correndo para outra escola, trabalha e volta para casa. E em casa ela tem a terceira jornada dela, trabalho. Então, em que vertente entraria, por exemplo, o IVPESP nesse sentido de apresentar uma proposta, realmente uma prática inovadora? Porque essa mulher tem que ser extremamente criativa para ela poder chegar no dia seguinte e dar uma aula. O que eu vejo, Dirceu, essa agora mudança que está ocorrendo, né, do BNCC, da introdução de escolas de tempo integral, né? Então, eu entendo que uma chance da gente poder fazer uma mudança é que o aluno, né, que, na verdade, atualmente tem um período só que ele passa na escola, ou é de manhã ou à tarde, com a introdução do tempo integral, você teria 2 períodos. Então, você teria um período em que o aluno vai ter as disciplinas normais que tem que fazer para poder cumprir, né, o que manda, né, o currículo, e num tempo adicional, a ideia era que nesse tempo adicional a gente pudesse implementar várias iniciativas, né, por exemplo, ensinar programação para esse aluno, ensinar, por exemplo, robótica para esse aluno. O problema que, inclusive, você vai tratar nesse evento também, porque quando eu estive visitando o Américo Brasilense recentemente, conversando com a diretora, com os professores, a diretora falou: professor, uma coisa que seria fundamental para a gente aqui na escola é ter um psicólogo para nos ajudar. Porque os problemas que eu tenho que enfrentar, né, de alunos, que infelizmente não é só a questão dos professores que mudou totalmente o perfil, mas os alunos que estão atualmente frequentando o Américo Brasilense e outras escolas... Também tem outro perfil, né? São alunos que a maioria vem da periferia de São Paulo estudar aqui em Santo André, né? E são alunos com problemas dentro de casa, problemas de pobreza, problemas de drogas, né? Lá ela me citou um problema que tinha vários alunos, problema de disciplina dentro da sala de aula. Esses alunos, eu, por acaso,
enquanto estava tendo aula, eu percorri com alguns colegas e observei a sala de aula. Então, estava o professor e um monte de aluno, um sentado de tudo quanto é lado, assim, sem a disciplina. Eu me lembro que quando eu estava estudando, a gente estava cada um na sua carteira, né, com silêncio, com respeito ao professor. Então, como você vai conseguir resolver esses problemas, então essa coisa que você vai procurar abordar, né, que é essa questão de como ajudar, quer dizer, a que esse aluno, né, possa, de alguma forma, encontrar soluções para ele poder resolver os problemas externos que ele tem à escola, né. O professor hoje tem dificuldade grande de manter, a gente sabe hoje, problemas de violência, alunos agredindo professores, que isso, infelizmente, está acontecendo em muitas escolas públicas, né? Então, eu acho que, e por outro lado, quando eu estava terminando a visita, e eu falei que eu ia levar esse projeto de, vamos dizer, de experimentos, né, de ciências para que eles pudessem fazer, porque existem laboratórios, mas não tem conteúdos lá que o professor possa aplicar, né, para esses alunos. Como você falou, esse professor dá aula, às vezes, em 2 ou 3 tempos, né, de manhã à tarde, ele não tem tempo de se preparar, de investigar, de preparar uma aula, de poder ver alguma prática que ele poderia incluir. Então, eu acho que esses alunos vieram me perguntar, mas, professor, uma coisa que seria muito interessante, será que tem como fazer alguma coisa de robótica? É uma coisa que eu me interesso. Então, o que a gente precisa fazer? Nesse tempo que o professor está lá com o aluno, achar caminhos para que aquilo seja produtivo para o aluno, que ele saia de lá, né? Que ele tenha interesse, né, em participar da aula, que ele tenha interesse em absorver o conteúdo, porque a impressão que a gente tem é que o professor ele está só apagando incêndio. Exatamente. Ele só está apagando incêndio, ele não trata de uma forma preventiva de levar um conteúdo diferenciado, mesmo porque a jornada de trabalho dele não permite. Então, é um ciclo vicioso, né? Porque o professor acaba não dando uma aula interessante, o aluno, por sua vez, ele não tem aquela visão de qual a necessidade, o que é necessário, por que é necessário ele aprender aquele conteúdo naquele momento. Então, para ele é irrelevante. Então, o que ele faz? Bagunça dentro da sala de aula, então acaba tendo problema, né, com a disciplina, e ficam correndo, sabe assim, um fingindo que dá aula e o outro fingindo que aprende. E tem mais uma coisa que eu acho que é fundamental, é que a gente não pode perder de vista de que a escola de período integral vai cumprir esse papel que o Hélio está falando, mas também, Hélio, eu acredito que nessa escola de período integral, não pode ser período integral só para o aluno. Tem que ser período integral para o professor. Como é que nós vamos melhorar a condição daquela mulher se ela vai sair dali correndo para ir trabalhar? Ela deveria ficar na escola também, ser remunerada, ser paga para se capacitar. E aí ela teria um conhecimento maior daquela problemática da escola e conseguiria resolver. A escola de projeto de período integral não previu isso. Previu que o aluno vai chegar, só que aquele professor, coitado, que já ralou ali aquelas 4 horas, vai sair dali, vai mal tomar um lanche, vai se deslocar para uma outra escola, não vai ser capacitado. Então, ele vai ter aluno que está sendo capacitado e ele não. O que você acha disso, Hélio? Exatamente. Voltando a essa questão do professor, né? Então, hoje também, eu assistindo uma palestra pela web, tem um dado importante. Hoje, 85% dos professores que vão dar aula, né, que são principalmente formados em pedagogia, são formados por escolas privadas, universidades privadas, que, infelizmente, o nível delas, né, deixa muito a desejar. São cursos, né, extremamente baratinhos, né? E esses professores que se formam em pedagogia que vão ser os professores que vão para a sala de aula. Então, foi feito um estudo também que esses professores que são formados, 20% deles, né, desses professores formados, não têm a menor condição, inclusive, de nota suficiente para terminar o ensino médio, por exemplo, tipo do Enem, né? Então, o problema é que, se a gente não tiver, né, um caminho para formar professores com qualidade, né, e, claro, não é só isso, você comentou também, quer dizer, a grande parte hoje de quem exerce a docência são mulheres, né, e as mulheres, além de tudo, têm um problema sério que tem, como você falou, né, que cumprir como mãe,
tem uma série de outras dificuldades, né, não só a questão profissional, e que precisa achar um caminho. Então, eu acho que a solução, Dirceu, é a sociedade civil ajudar, né, a família ajudar, haver um grande mutirão aí, porque eu não acho que esse governo, qualquer um, o problema é tão grave se ele só pode ser resolvido realmente com a união de todos os setores, os pais, entidades civis, né, o IVPESP é um, o Biose é outra também, que tem possibilidade de colaborar, de contribuir, para poder fazer com que a gente mude esse quadro que ele porque nós ainda temos profissionais que são engajados, que são preocupados e que querem essa mudança. Ainda nós temos bons profissionais que se dedicam, né, que querem que salva tudo. Exatamente. Então acho que precisaria mesmo de um mutirão onde todas as pessoas se envolvessem para poder fazer essa mudança positiva na educação. Agora, a imagem, Lucas. Aí, Hélio, comenta também sobre essa outra palestra que você vai estar fazendo aí, que é muito importante, né? Essa palestra está marcada Construção também... Social e Humanidade, né? A gente também tem, juntamente com esse instituto, o IVPESP, e exatamente há uma outra entidade que é a maçonaria, né, do Estado de São Paulo, que está fazendo um conjunto de propostas, né, que são essas 33 medidas, que era para desenvolver um conjunto de propostas para encaminhar para todos os candidatos que estão hoje pleiteando aí uma prefeitura ou um governo. E uma das propostas é exatamente essa questão da construção social, né, e que é fundamental, né, quer dizer, primeiro, né, o aperfeiçoamento do ser humano, né, que é a questão da humanidade. A gente precisa, porque assim, não adianta só ter propostas se o ser humano ele também não tem um interesse de se mudar, de poder se melhorar, né, como ser humano. Então, esse é um ponto importante. E a outra questão, que é essa questão da construção social, seria exatamente entidades como a nossa, do IVPESP, que nós fundamos em 2010, nós já vemos há 8 anos vamos trabalhando com eventos, com propostas. Agora, recentemente, criamos um plano de governo com 28 propostas também para os prefeitos de educação, ensino virtual, enfim. Então, a ideia é a construção social, ela se forma exatamente com essa união, né, de interesses com um objetivo definido. E o nosso grupo é Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente acha que esses itens são fundamentais para que a gente possa retomar o país, né, principalmente na educação do passado. Porque a educação é um dado importante, Dirceu, que hoje também eu levantei. O Vietnã do Sul, né, que é um país que a questão de 10, 15 anos foi destruído pela guerra, né? Começou um trabalho fantástico de educação. E fizeram um comparativo desse do PISA, da OECD. Então, assim, os 10% melhores alunos do ensino médio no Brasil, eles se comparam aos 10% piores dos alunos do ensino médio do Vietnã. Ou seja, os nossos 10 melhores, né, eles se comparam aos 10% piores que estão lá. Então, tem alguma coisa errada. E o Vietnã tem um PIB menor que a gente, tem uma população e conseguiu achar um caminho para melhorar. Então, o que falta é exatamente a decisão política, né? Todo mundo diz que a prioridade é a educação, mas é só no discurso. Esse discurso nós estamos cansados de ouvir, né, Hélio? Agora eu queria propor para vocês dois até discutirem aí uma questão assim. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque assim, as faculdades estão com problema de formação, mas são elas que vão formar os professores. Mas a formação da educação infantil está ruim. E aí, por onde deve se começar? Porque se a faculdade não está formando professores, eles vão para a sala de aula para uma prática inovadora, criativa, motivadora, que realmente tire a criança daquela condição da mesmice. E aí, o que vocês acham disso? Tem que se começar na base, na educação infantil. Há de se começar lá, sabe, mudanças,
deixar achar que educação infantil é escolinha, que só vai para brincar, sabe? Tem que ter um trabalho sério, voltado, e isso ser permanente no ensino fundamental, no ensino médio, porque aí os profissionais, as pessoas, os alunos que chegarão no ensino superior serão alunos com estrutura, né? Com alicerce. Isso que eu acho. Acho que tem que se começar, minha opinião. Eu acho que tem que se começar pelo começo. Agora, o Hélio, eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta nisso daí, Hélio. Você falou sobre aquele social e de humanidades, que a comunidade participe e tal. E como é que essa comunidade pode participar no sentido de cobrar essa melhoria na qualidade da educação? Sendo que você tem esse trâmite aí. Lá em cima não tá formando, está refletindo embaixo, que vai se formar, quem não está. Aí sai todo mundo sem saber nada de quase tudo. O que eu vejo, assim, o caminho que a gente teria para trilhar a partir de agora é fazer um pacto, né? Na verdade, tem um colega nosso também, que é o senador Cristóvão Buarque, ele já há bastante tempo tem uma proposta que ele chama de federalizar a carreira do professor. Quer dizer, o professor, hoje, que, por exemplo, está, por exemplo, no ensino, seja municipal, ou seja no estadual, qual que é a perspectiva dele? Ele ganha mais se ele der mais aula, né? Ou então depois ele vai para ser diretor, ou quer dizer, a carreira do professor dentro de sala de aula, ela precisava haver um caminho para que essa carreira ela fosse valorizada e houvesse, né, uma proposta. Olha, então o professor ele seria eventualmente, vamos dizer, vinculado ao governo federal, teria uma carreira, e ele vai prestar, né, eventualmente, serviço, né, ou numa escola municipal, porque hoje, o que acontece? A União, o Estado e o município, eles não se conversam, eles tem um sistema que não há interligação, né, com o outro. Diálogo. Então, precisaria, quer dizer, haver essa mudança, né? E essa federalização realmente é uma proposta que já há algum tempo, né? Ele, inclusive, acho que no primeiro governo do Lula, ele era ministro da Educação, mas também não conseguiu sobreviver. Então, professor, também parece que as pessoas têm propostas ótimas, têm projetos excelentes, não conseguem implantar, né? Eu não sei, não dá para entender. Se já sabe qual é o problema, se sabe... Já tem o diagnóstico, já tem o remédio. Já tem o remédio, já tem o diagnóstico, não se consegue implantar, não consegue se mudar isso, e a gente, cada dia, indo para um caminho pior, porque é o que a gente vê na educação. Não há prioridade, esse que é o ponto. Quer dizer, o discurso porque assim, hoje o Brasil, né, quer dizer, a gente gasta 6% do PIB em educação. Não é pouco dinheiro, né? Por outro lado, tem dados também que mostram que na educação básica, o recurso que a gente aloca é metade do que se aloca, por exemplo, no ensino superior. Então, tem que haver, não que a gente deva tirar dinheiro do ensino superior, porque de alguma forma lá está funcionando, né? O que precisa é voltar, como você falou, o olhar para o ensino e haver priorização. Agora, eu não vejo, por isso que essa questão que você falou da sociedade civil, de entidades, tem que haver uma pressão, né, de grupos organizados, tá certo? Como se conseguiu o impeachment da Dilma, né? Não estou dizendo nem que está a favor nem contra, mas houve uma movimentação popular para poder fazer com que isso acontecesse. Então, eu acho que na educação precisa haver um movimento assim coletivo de entidades, da sociedade como um todo, porque todo mundo sabe que hoje, quem tem ensino superior, ele ascende do ponto de vista financeiro, né? Quer dizer, o ensino superior, um diploma, ele ajuda, desde, claro, que ele esteja bem formado, ele ajuda a pessoa a mudar a classe, né? Então, o que a gente precisa fazer? Haver, por exemplo, esses 20 milhões que não conseguem fazer o ensino médio, eles tinham 27 milhões e só 8 conseguiram terminar, né, o ensino médio, né? E no ensino... no superior, né? Então, o que precisa fazer? Precisa haver
com que essa massa, né, por exemplo, hoje nós temos 13 milhões de analfabetos, né? O que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer com esse pessoal aí? Já são pessoas já com uma certa idade, né? Não são jovens, né? O que a gente faz com esse pessoal? Então, o problema é gravíssimo, né? Então, uma saída é, primeiro, fazer com que não aconteça mais analfabetos funcionais. Quer dizer, a gente resolver, como você falou, lá no primário, né? Lá no início, a gente tem que fazer com que... tem criança hoje que está na escola, está com 7, 8, 9 anos e é analfabeto. Sim, tem. Entendeu? Tem Ele é muitos, analfabeto. Apesar dele estar na escola, ele é analfabeto Tem também. muitos, é verdade. Então aí eu vou, talvez você até conheça o método GMP, que é de uma amiga nossa, que é a Gilza Moura Pedrosa, que alfabetiza para sair lendo a criança ou o jovem, o velho, em 70 e poucas horas. Dependendo do nível, ela avança isso, estaria... E por que esse projeto também não aconteceu? Porque barraram ela, na verdade. Porque sabia que isso seria como aquele método lancasteriano de 1900 e Dom Pedro era Cabo, em que realmente a proposta era alfabetizar. Porque alfabetizar não é o cara ler um livro e compreender, mas pelo menos para saber ler, porque o analfabeto funcional é pior ainda, porque ele lê e não consegue entender. A Gilza Moura Pedrosa, ela inclusive dá, todos os anos, ela dá 2 cursos gratuitos lá na Lacerda Franco, na Sociedade Brasileira de Obiose. Ela tem feito a parte dela. É pena que não há sensibilidade para os nossos governantes de perceber que o método dela é extremamente eficaz. Ela tem experiência com alfabetização, com crianças com síndrome de Down, com crianças com autismo, tal, tudo isso. Isso é um trabalho E, inclusive, incluir, por que uma pessoa dessa não faz parte? Eu vou convidar o Chico, vou convidar o Buarque de Holanda. Falei certo? Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Buarque de Holanda. Vou convidar o senador Buarque de Holanda para que ele venha no programa Missão Educar, Claro, bater um papo com a gente. Isso aqui, isso aí, é o que a gente... Eu acho que ele viria, viu? Porque além da questão ele vir aqui em São Paulo, vou convidar ele. Eu vou convidar, não, você vai ficar encarregado de convidar. Inclusive, tem outra questão, você está falando da questão da língua, né? De não saber escrever, não entender e tal. Tem a questão da matemática. Foi feito um estudo recente, né, que os alunos que são formados no ensino médio, só 7% deles, né, tem uma habilidade como deveria ser, né? Sabe, por exemplo, fazer uma regra de 3, eu nem falo resolver uma equação nem nada. Então, a própria qualidade, né, na questão... Então, porque eu entendo assim, o futuro hoje, né, para um cara que queira ter futuro, ele precisa falar o português fluentemente, eventualmente falar uma segunda língua, por exemplo, o inglês ou o espanhol, né? O ideal seria pelo menos essas duas, né? Ter proficiência em cálculo e matemática, né? E, naturalmente, essa questão da programação, né? Quer dizer, a pessoa saber, né? Então, vamos dizer, esses itens são fundamentais. Então, se o nosso aluno não sabe falar e não sabe escrever direito, bom, se ele não sabe matemática, o que a gente pode esperar? Hélio, se ele não domina a língua, provavelmente ele não vai conseguir fazer cálculos, porque cálculos vem escrito, então ele não vai conseguir. Ele pode até fazer, de repente, o cálculo porque aprendeu fazendo, mas ele não vai fazer se você escrever. Ele vai fazer as contas dele lá onde ele trabalha, vai fazer tudo certo. Mas se você escrever, não, porque é o domínio da língua. Na realidade, o que falta é boa né? vontade, né? Porque, como falamos, os projetos, as inovações estão aí, está para todo mundo ver. Globalização, você pode estar vendo até outros países que tinham a mesma dificuldade que hoje são totalmente diferenciados. Então, eu acho que o que falta é boa vontade mesmo, sabe? Em querer trazer uma educação boa e saudável para as pessoas, para os alunos, e dar uma qualidade melhor para os profissionais também que trabalham na área, porque isso acaba desestimulando. Você pega uma sala com 40 alunos, e aí você pega, dá para contar nos dedos os alunos que você poderia desenvolver, né? E mais do que isso, e você Ana, se mata dentro de uma sala de aula e 40 alunos na sala de aula para um único professor, dá conta da diversidade, da singularidade de cada um e da pluralidade daquele grupo todo. Mas, Lucas, temos aí uma outra imagem.
Vamos passar para a gente tem quatro. Essa imagem aí vai ser na Faculdade de Mauá, né? Aí já é uma série de conferências também voltada para a questão da... Isso. Qual o público que... Aí seriam professores, gestores, alunos também, porque a ideia aí, a gente está trazendo palestrantes, um deles é inclusive o professor Herman, que foi secretário de Educação durante 5 anos, é um dos palestrantes. Tem outra pessoa importante também, que é da Parceiros de Educação, por isso que eu estava comentando, Dirceu, dessa importância dessas entidades da sociedade civil, entidades sem fim lucrativo, né, que estão se juntando, que estão buscando caminhos, inclusive essa Parceiros da Educação, que é o Jair, que vai estar falando, que vai dizer um pouco sobre como ele vê a situação do ensino fundamental, quer dizer, do ensino médio, o que fazer, né? Esse instituto, inclusive, na época da gestão do Herman, esse Parceiros da Educação pagou uma consultoria americana para vir na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para fazer um diagnóstico, né, do que poderia ser feito, quais seriam saídas. Primeiro, analisar os recursos humanos que você tem, que é o que a gente faz em qualquer empresa, né? Você tem que primeiro saber quem é o recurso humano que você tem para executar uma missão. Então, no caso da educação, a entidade principal é o professor. Se esse professor não está bem formado, não tem condição de poder passar, né, já você está não cumpre a missão. Então, né? O que você tem que fazer com o professor? Então, tem dois caminhos para o professor. Um é que, como 80% dos professores eles são formados pela iniciativa privada, né, era importante que houvesse um trabalho para fazer com que esse nível e essa qualidade pudesse melhorar, né? E isso tem que haver, não é que é uma intervenção, mas precisa haver um controle, né, do que esse pessoal que está formando, pessoal em pedagogia e tal, está fazendo. E a outra questão seria o que a gente chama, né, da formação continuada. Os professores que já estão em sala de aula, precisa haver um trabalho para fazer com que esses professores possam ser reciclados dentro do período em que eles estão no contrato de trabalho dele, não fazer isso por fora, mas por dentro, dar um tempo, e aí fazer esse trabalho que eu acho que é importante. Então, outro instituto que vai estar presente é o Inspirare também. Aproveita também para você comentar isso daí, que é mais para o final de junho, mas isso daí também é gratuita a entrada, né? Isso, exatamente. Vai ser também lá na IPPESP, UBIOS, tal. E aí a gente vai estar trazendo várias palestras. Tem uma entidade que está presente, que é aquela César School, Recife, Pernambuco, tem feito um trabalho muito importante, né, na área da educação. Isso que eu ia perguntar para o senhor, professor, na região, no Brasil, qual a região, eles verificaram aonde há uma necessidade maior de mudança? Se o Sul, porque eu sempre ouvi falar que a região Sul ela tem um nível educacional melhor do que as outras regiões. Isso tem esses dados? Então, tem uma experiência no ensino primário, né, que seria os 5 primeiros anos, que é no Ceará, né? As escolas públicas do Ceará, eles conseguiram, acho que das 180 escolas, praticamente 70% das melhores escolas estão no Ceará. Então, lá houve, né, um grande, vamos dizer, um pacto, né, entre várias entidades para fazer com que o ensino primário fosse um dos melhores. Então, hoje, no Ceará, só que depois, para a sequência, infelizmente, eles não conseguiram, por exemplo, o mesmo resultado que tem no ensino primário, não tem no fundamental, no I2, como lá, também, né, no ensino médio. O Pinaic, o pai do Pinaic saiu do estado do Ceará. Inclusive, falando do Ceará, só lembrando, assim, vai ter se construído a cidade modelo lá, né? Cidade modelo em termos de tecnologia, em termos de tudo. A cidade mais inovadora do Brasil, está lá sendo construída. Agora, nós já chegamos ao fim do programa, praticamente quase ao fim. Então, para a gente aproveitar esse tempo todo, professor, eu gostaria que o senhor deixasse, então, as suas considerações finais, para você falar, inclusive,
Vamos dar uma mensagem otimista aos nossos professores educadores que tanto recebem críticas de tudo quanto é lado, quando na verdade as coisas a gente sabe que é um outro caminho isso. Eu entendo que esse caso do Ceará, como eu comentei, que é ensino público, primário, e conseguiu fazer uma mudança. Você tem no Recife também um grupo que juntou a Universidade Federal de Pernambuco com uma incubadora que tem lá, e conseguiram levar conteúdos, né? Tem um dado importante, eu acho que não sei se é Rio Grande do Norte ou é mesmo Pernambuco, eu preciso lembrar, mas que consegue colocar mais alunos no ITA do que esse cursinho famoso que tem aqui em São Paulo. Né? Nossa. Então, existem, né? Eu acho assim, o povo brasileiro, quer dizer, essa é a ideia que eu acho importante. Se a pessoa tiver consciência, né, estiver imbuída de um sentimento que precisa haver essa mudança, e todo mundo unido, é possível a gente resgatar, por exemplo, a qualidade da escola que eu tive na minha época, né, que foi no Américo. Eu fiz lá do primário até o científico, consegui entrar na USP, né, sem fazer cursinho, sem nada, somente baseado no que... Só que lá a diferença era isso aí. O prédio é o mesmo que é hoje, só que os professores eram pessoas realmente importantes na sociedade. O próprio Pedro Cia deu aula de história para mim, e depois que a coisa começou a degringolar, ele montou o Arbus, que é uma das escolas hoje privadas. Das melhores, né? Escolas. O Liceu também era um outro colega que me deu aula também, que saiu do Américo e montou o Liceu. Né? Então, o que precisa é isso aí, é haver uma união, né? E pressionar quem detém o poder hoje, né? De que isso é o número 1 para o país sair da situação que está. Ok. Aquela imagem... Ana, compete a você a leitura para o nosso amigo aqui. Nossa frase que nós terminamos sempre o nosso programa é: o homem não é sábio porque sabe, é sábio porque ama. E aí nós queremos dedicar a você essa frase do professor Henrique José de Souza, a todos aqueles que realmente trabalham com amor pela educação, pelo amor por que faz. E essa é para você, que demonstra aí pelas palavras, né? Sim, sim. Realmente toda a preocupação, né? Toda essa preocupação. Poderia estar aí aposentado muito bem fazendo, mas não está com palestras, com várias... Está com a agenda lotada, já é para esse mês, para o mês que vem, né? Então é isso, gente. Nós terminamos o programa Missão Educar por hoje e até a próxima segunda-feira, né, Ana? Próxima segunda-feira com um tema também sobre Missão Educar. Ok.